Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos abordar o tema retina. Nosso convidado é o médico oftalmologista Dr. Alexandre Braz. O Alexandre, inclusive, ele é especialista em retina. Prazer te receber aqui no programa. Prazer é meu, Luciano. Uma honra participar aqui com você, ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre aquilo que eu faço no meu dia a dia, porém aí com acesso a uma quantidade maior de pessoas, de uma forma mais leve e informal. E levar informação, né, para o pessoal, que vai ser nossos telespectadores. Uma experiência positiva profissional para mim e espero que também seja para quem com puder certeza ter acesso a um pouco mais de informação de forma mais tranquila e informal possível. Alexandre, por que você escolheu retina? Você especializou em retina? Bom, Luciano, dentro da oftalmologia nós temos atualmente cerca de 11 ou 12 subespecialidades. E acredito que eu tenha me familiarizado, me identificado mais com a área de retina por ser o órgão da nossa visão que mais se correlaciona com os outros órgãos do organismo. Acredito que o retinólogo, que é, no caso, a minha especialidade, é, na verdade, um profissional de saúde da medicina geral, acima de tudo, além de ser um trabalhador focado na função visual, ele acaba trabalhando com diversas outras patologias, outras doenças que acometem o organismo como um todo e Sim. a relação da pessoa com o meio e interferem diretamente em sua qualidade de vida. Então, acredito que por ser uma área mais completa, eu poderia interpretar dessa forma. Isso é muito bom. Bom, como nós falamos agora há pouco, nós vamos conversar um pouco a respeito de retina. O que vem a ser a retina? A retina é o tecido que ocupa o que chamamos de fundo de olho. É um tecido que pode ser interpretado como parte do cérebro. É um tecido neurológico que forra todo o contorno posterior do olho e que serve para captar a imagem que a gente observa em todo o ambiente e transmitir através do nervo óptico para que o nosso cérebro possa interpretá-la. Certo. Se a gente fosse tentar explicar com uma analogia mais acessível para uma pessoa que não seja da área médica, a gente poderia comparar o olho com uma câmera fotográfica. Câmera fotográfica, basicamente, tem uma lente que capta a imagem e transmite essa imagem para um filme que fica lá dentro da máquina. Certo. Se a retina fosse parte de uma máquina fotográfica, ela seria o filme fotográfico, onde a imagem é gerada. Então a gente tem a retina como a grande responsável pela captação de fato da imagem para que seja então Ou seja, a retina tem cérebro. que estar funcionando perfeito. A retina, eu costumo dizer que é a alma do olho. Doutor, por que então é importante, você disse agora há pouco, né, a respeito da função da retina, por que é importante examinar a retina? Essa é uma pergunta que eu considero extremamente importante e que é bastante interessante eu ter a oportunidade de falar sobre essa questão para mais gente poder entender e compreender. Porque às vezes dentro de um consultório com uma pessoa que está afetada por uma doença, a gente não consegue transmitir isso com tanta facilidade. Mas basicamente a retina é o órgão responsável pela captação da imagem e nas condições de problema ou de doença, ela é a responsável pela perda da capacidade visual. Então, todas as patologias ou todos os acometimentos por quaisquer causas que podem afetar a visão de uma pessoa, se afetam de forma mais grave, acontece por algum acometimento mais grave da retina. A retina pode apresentar diversas manifestações que podem passar totalmente despercebidas para a pessoa, mas que podem, com a evolução desfavorável, acabar numa cegueira que a gente poderia ter evitado. Por isso que o paciente deve procurar fazer exame de rotina, né? Periodicamente. Exatamente. Procurar o especialista. A gente conhece muito os termos tratamento e prevenção dentro da área médica, dentro da área da saúde. Eu poderia até ir além e chamar o exame da retina de promoção de saúde. Não só prevenção, que faz sentido também, mas promoção de saúde, porque a gente estimula em todos os lugares onde eu trabalhei, onde eu fiz meu treinamento e principalmente onde eu trabalho hoje, a gente faz uma busca ativa para evitar consequências trágicas que não dão nenhum aviso nem para o médico nem para a pessoa
sem que essa busca ativa seja feita. Então é de suma importância a gente procurar fazer possível problema no início para que ele não seja uma tragédia no para futuro. que resolva logo. Né? Exatamente. Doutor, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, o que implica no olho? Quais são os sintomas, sinais que a pessoa deveria sentir? Diabetes e hipertensão arterial são duas doenças de prevalência mundial. A gente sabe que, pela nossa expectativa de vida atual e pelo nosso hábito de vida, são doenças muito frequentes que acometem uma grande porcentagem da população. Uma grande parcela dos acometidos nem sequer sabem dos seus diagnósticos, porque são doenças pouco sintomáticas quando no início das suas fases. E as manifestações dessas e de outras possíveis doenças sistêmicas do corpo no nosso organismo podem ser muitas vezes vistas num exame simples de retina. Muitas vezes isso não faz com que a pessoa perceba, porque só fases muito avançadas das doenças acabam trazendo sintomas em uma ocasião em que já não é muito favorável a gente iniciar. E aí o tratamento já é dificultado. O tratamento já é dificultado. O tratamento que deve se basear no controle da causa. Então, se a gente se antecipa a uma consequência mais grave, Lógico. Se a gente faz um diagnóstico de uma hipertensão, seja por uma consulta clínica ou por uma consulta oftalmológica, a gente tem a oportunidade de controlar essa hipertensão para que no futuro ela não entre nas possíveis outras respostas que eu poderia te passar. E que não como é grave, descolamento né? de retina, hemorragia vítrea. Já nós vamos falar sobre descolamento de retina, né? Claro. Que é uma um coisa dos que acontece muito, né? Principais inerentes ao nosso assunto de hoje. Mas as doenças sistêmicas principais que afetam a retina, que são a hipertensão e o diabetes, acabam acometendo a retina nas suas fases tardias de forma tão grave que podem levar a uma cegueira definitiva. Então, é difícil falar o que a pessoa pode perceber, mas é importante que todos saibam que a hipertensão e o diabetes, principalmente, além de outros, tem que tomar mais cuidado e consultar realmente periodicamente. E investigadas ativamente, agressivamente e conforme a orientação do profissional que está acompanhando cada indivíduo, aquilo tem que ser cumprido, mesmo que seja ao longo de muitos anos, para ouvir do profissional que está tudo bem, e que no ano que vem eu quero ver você novamente, ou para indicar um eventual procedimento terapêutico ou diagnóstico no momento certo, Lógico. na tentativa de evitar uma progressão para uma situação que pode ser trágica. Doutor, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com o nosso convidado, o médico oftalmologista Dr. Alexandre Braz. Alexandre, você poderia falar um pouquinho, que nós falamos agora há pouco, né, a respeito do descolamento de retina. Você pode explicar para os nossos telespectadores? Claro. O descolamento de retina é uma das doenças realmente mais frequentes dentro da nossa parte cirúrgica. É uma doença que, quando falamos da doença primária, o descolamento de retina puro, que teve um início espontâneo, a gente está falando de uma doença anatômica da retina, provocada por uma lesão, geralmente um rasgo na retina, que é um tecido muito fino, que recobre toda a cavidade do olho, e que por situações próprias do organismo do indivíduo, ou às vezes estimuladas por algum fator como uma pancada, uma batida no olho, muitas vezes numa pessoa que tem um quadro de miopia muito alta, que são pessoas que costumam ter o olho maior e uma retina mais esticada e mais fina, e acabam evoluindo com um rasgo que permite a infiltração de líquido embaixo da retina, elevando esse órgão e fazendo com que ele perca a sua função de forma rápida e drástica. É um quadro bastante grave. Né? Quem estiver nos assistindo, prestar bem atenção. Exatamente. Qualquer problema, qualquer sintoma, procurar. O sintoma clássico é a baixa visual. Um dos olhos, de uma hora para outra, apaga ou quase apaga. Geralmente iniciando por uma parte do campo de visão, superior ou inferior, muitas vezes acompanhado de flashes de luz ou moscas volantes, que a gente fala, que são aqueles mosquitinhos que a gente vê, piora rapidamente, de um dia para o outro a pessoa praticamente vê a visão de um olho apagada. Não dói, não sai líquido, não fica vermelho, o aspecto do olho totalmente preservado, mas a função visual totalmente acometida. Isso é grave e deve ser tratado de forma
urgente, sendo que os resultados são muito variáveis. Isso é muito bom. Muito variáveis, podendo ser de muito bons a muito ruins, porém é urgente, é grave. E é aquilo, procurando a assistência rápido, quanto antes, precoce, A gente aumenta ajuda a nossa bastante, chance né? de sucesso. Quais são as causas mais comuns do descolamento de A retina? principal foi a que eu disse no início da resposta, que foi a respeito do alto míope. O paciente alto míope, que a gente considera a partir dos 6 graus de miopia, ele não tem só uma questão do grau alto, ele tem uma questão anatômica que aumenta o risco de várias complicações, e a principal delas é uma retina periférica muito fina, muito rarefeita. Já é um tecido naturalmente fino e por ele crescer demais ele fica ainda mais fino. Esse afinamento da retina junto com o efeito do gel vítreo, que é o gel natural que preenche o olho e pode provocar tração em algumas áreas da retina, principalmente no caso de alguma pancada, de algum trauma, leva à abertura de um rasgo, um furo na retina e a infiltração de líquido que provoca a retina. Pode ser causado também por um trauma? Trauma é uma das causas clássicas de um descolamento agudo de retina, que pode acometer uma pessoa que não tenha miopia ou nenhuma outra alteração ocular prévia. O trauma é realmente um dos grandes vilões aí pensando em descolamento de retina. O descolamento de retina tem a ver com fator hereditário, doutor? Existe um fator hereditário associado, mas não de forma tão relevante quanto outras doenças clínicas que a gente às vezes se preocupa também no cuidado da retina. Bom, você disse até agora, né, que realmente a retina é super importante, que a gente tem que conservar. Aliás, nosso corpo todo é importante, né? Mas hoje, no caso, estamos falando a respeito da retina. Por que é importante tratar um descolamento de retina? O tratamento do descolamento de retina visa evitar a perda definitiva da visão. Um descolamento de retina pode evoluir para uma cegueira completa após algumas semanas ou meses do acontecimento. Porém, um tratamento bem-sucedido deve ser instituído o quanto antes. No mesmo dia em alguns casos, na mesma semana em outros, mas no mais tardar em 10 a 15 dias a pessoa precisa estar operada. 90 a 95% dos casos precisam de cirurgia e quanto antes, melhor. Algumas vezes a gente consegue preservar uma visão próxima do 100%, mas a gente sempre luta para evitar o zero. Lógico. Uma visão de zero pode ser uma tragédia ainda maior no futuro em termos anatômicos, em termos de manutenção do globo ocular. Então eu sempre falo para quem está nessa situação difícil que 10% é melhor que zero, 15% é melhor que 10%, mas se a gente puder lutar por 80%, lógico, quanto nós mais lutaremos. É muito melhor. O tratamento é importante em primeira análise para evitar a tragédia maior, mas a gente sempre vai lutar pelo melhor desfecho possível. Doutor, o paciente que já fez uma cirurgia para descolamento de retina e no futuro aparece uma catarata, ele pode fazer a cirurgia da catarata? Claro, ele não só pode, como deve. A catarata a gente considera como um efeito colateral, uma intercorrência futura a um descolamento de retina, principalmente quando esse descolamento é submetido a uma cirurgia. A cirurgia oftalmológica para o descolamento de retina, pela própria intervenção e principalmente pelo uso de algumas substâncias que a gente precisa utilizar na resolução cirúrgica, acaba estimulando uma progressão mais precoce da catarata, o que seria uma catarata secundária a um descolamento de retina. Porém, o tratamento é parecido com o da catarata primária. O tratamento é cirúrgico e consiste na remoção do cristalino opacificado, que é a lente natural do olho. Quer dizer que sem problema quem já fez a cirurgia para o descolamento de retina. Sem problema. Porém, a gente tem que lembrar que a gente está tratando um olho que teve um acometimento grave na retina, de forma que a expectativa de recuperação visual acaba sendo geralmente abaixo do que num olho totalmente saudável, sem nenhum acometimento grave, né, previamente. Mas a cirurgia para o descolamento de retina que evolui para uma catarata secundária vai ser passível de tratamento com toda a segurança. Então, deve tratar a catarata, né? A catarata, conforme a programação e orientação do profissional. Sempre existe um momento adequado para essa intervenção
e isso tem que ser definido individualmente. Cada caso Cada é um caso é né? diferente, exatamente. Doutor, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de retina. Doutor Alexandre, o que vem a ser degeneração macular? Degeneração macular. Trata-se de um grupo de doenças das quais merece ser citada a principal, que é a degeneração macular que a gente chama de relacionada à idade. A idade, né? Muito mais frequente em pessoas acima de 60, 65 anos e quanto maior a idade, maior o risco. Porém, não é a causa. Não é todo idoso que vai ter um quadro de degeneração macular. Sim. É uma doença de base genética, geralmente as pessoas afetadas têm muitos outros familiares, geralmente seus antecedentes que tiveram a mesma doença, e tem também a influência ambiental, principalmente exposição solar, que é o grande fator de vida que ao longo de muitos anos, muitas décadas, numa pessoa suscetível geneticamente, acabam culminando no quadro clínico, que trata-se de uma doença que afeta a mácula, o centro da retina, que é a parte principal da retina. A mácula é quem enxerga com nitidez. Quando a gente foca numa imagem, quem está enxergando aquela imagem é a mácula. Todo o restante da retina serve para ter a visão ao redor do nosso foco de visão. Então é muito triste porque a gente acaba tendo uma doença que nos tira o foco central de visão, mesmo que nos preserve um anel de visão menos nítida. Ou seja, uma doença que não leva à cegueira completa, mas leva a uma cegueira funcional. A pessoa E dificulta muito a visão. acaba né? enxergando com uma mancha central caso a doença evolua demais. E aí entram as possíveis intervenções e a promoção de saúde e a prevenção que eu fiz questão de citar no início, que consiste na avaliação busca ativa por possíveis sinais precoces do problema, geralmente em pessoas de familiares próximos aí, antecedentes que tiveram a doença ou não. A gente nunca vai saber de todos os antecedentes de um indivíduo. Então, entrou para atualizar um óculos ou ver se tem uma catarata, a gente vai examinar a retina para ver se tem a drusa, que é o pontinho branco que começa a aparecer, resultado da perda das primeiras células, que pode evoluir nas fases mais avançadas para hemorragias mais importantes, para exudação de líquidos da circulação e outras repercussões centrais que vão levar a essa mancha central e que podem ser passíveis de controle, não de cura, mas de controle para que se evite a um estágio tão avançado que vai tirar tanta qualidade de vida da pessoa. Então é uma doença traiçoeira, porque ela não provoca sintomas nas fases iniciais. Não tem dor, a maioria das doenças da retina não dói, não deixa olho vermelho, não sai secreção, não coça. Nas fases iniciais então, a pessoa não percebe. Vai fazer o diagnóstico, vai descobrir que a pessoa tem exatamente no exame, né? Procurando no exame clássico, que é o mapeamento de retina, ou exame de fundo de olho, que a gente sempre preconiza em todos que seja feito anualmente, mesmo em quem não tem nenhum fator de risco. Para nada a gente faz busca ativa para problemas silenciosos como a degeneração macular. Então a degeneração macular relacionada à idade, a popular degeneração macular, é uma doença de base genética que afeta a visão central, progride lentamente, mas pode chegar a estágios muito tristes, em que a pessoa pode ficar dependente até para suas atividades básicas do dia a dia dentro de casa. Alexandre, uma pessoa que tem degeneração macular, o que ela vem a sentir? Como que é a visão? Bom, como eu disse, a pessoa demora a perceber os primeiros sintomas. Perceber sintomas de degeneração macular é significado de doença avançada. Então eu volto a citar a promoção da saúde, a prevenção. Consultas oftalmológicas de rotina anuais ou pelo menos bianuais para que se faça a busca ativa dos sinais iniciais. Quando a pessoa evolui para as formas ativas de rápida progressão, para as fases mais avançadas da degeneração macular, o principal sintoma é a distorção da imagem. A imagem fica toda tremida, as pessoas referem como distorcida mesmo, como se a gente olhasse para esse quadriculado e ele deixasse de ser quadriculado. Distorce realmente a toda imagem, distorcida. Né?
Com a progressão, a pessoa acaba perdendo a nitidez da imagem central na forma de uma mancha escura ou uma mancha mais clara, mas que impede que a pessoa defina formatos, feições e até cores no centro da imagem. Porém, isso costuma acontecer de forma assimétrica, em um olho mais precoce do que no outro olho. É o olho mais difícil, digamos, acometer os dois simultâneos. É muito raro. Então, a pessoa com um dos olhos preservado pode não perceber que o outro está acometido. Acomoda com a visão. Exatamente. Né? E ela acaba deixando que um olho que foi acometido primeiro chegue numa etapa praticamente irreversível, intratável, e acabe tendo que cuidar do que sobrou. Então não é interessante deixar que os sintomas apareçam. O interessante é a pessoa procurar por um profissional anualmente para fazer a sua prevenção, para preservar a sua melhor visão possível. Doutor, existe tratamento para degeneração macular? Existe tratamento para degeneração macular na sua fase ativa, de rápida progressão. As duas formas básicas são a forma seca e a forma úmida, ou exudativa. A forma seca tem uma progressão muito lenta, pode ter um acometimento da visão central grave, porém mais raro. A forma úmida, que pode surgir a qualquer momento na evolução da forma seca, é a doença que precisa ser tratada. E esse tratamento consiste nas injeções dos antiangiogênicos, nos tratamentos com medicação injetável. Hoje em dia a gente trabalha com 3 medicações da mesma classe, que em cada pessoa tem um tipo de resposta e que podem nos ajudar a estabilizar um quadro que está se encaminhando para uma progressão mais rápida, tentando preservar a melhor visão possível para que a pessoa mantenha sua qualidade de vida. Isso é possível, porém cura não existe. Existe controle. Inclusive, Alexandre, minha mãe fez um tratamento lá no Instituto Donato, né, com vocês, por sinal, nota 1000 para o tratamento. A preocupação maior dela era se ia perder a visão. Então ela fazia, como você citou agora, as injeções, né, intraocular. Então, é um tratamento bem tranquilo, ao contrário do que a gente imagina. Foi bem controlado. Ela era controlou uma das vários pessoas anos. que teve a feliz oportunidade de intervenção no momento certo. Essas pessoas conseguem manter uma visão, talvez não de 100%, não uma visão normal, mas uma visão útil para que o seu dia a dia, sua qualidade de vida seja preservada. Em caso de doença muito avançada, a gente perde essa chance e é muito triste para o profissional e para a pessoa acometida. Né? É muito triste. Doutor, eu gostaria, antes de encerrarmos, que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Pode ser? É claro. Acredito que eu vou citar tudo que eu já resumi em todas as minhas palavras aqui. Prevenção e promoção de saúde, tanto da saúde visual quanto da saúde geral. A gente precisa atuar ativamente na nossa saúde, a gente não pode se acomodar. A gente precisa pensar em bom sono, boa alimentação, atividade física, manutenção de peso, busca por profissionais que nos ajudem com todos esses passos, cabeça funcionando bem, boa interação familiar, ter amigos, ter uma qualidade de vida geral para que a nossa saúde funcione melhor como um todo. E nos momentos em que for necessária a atuação profissional, não se inibir em procurar e procurar precocemente. Não deixar que a tragédia aconteça. Eu acho que todos estão aptos a assumirem responsabilidade pela própria saúde. Não podem deixar de fazer isso, não podem se acomodar, porque todo o nosso corpo está passível de falhas, de erros, de doenças que vão nos tirar a qualidade de vida. Nós somos os maiores interessados e devemos sempre manter uma qualidade de vida excelente, a nossa qualidade de vida. Doutor Alexandre, quero agradecer muito pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer foi meu, Luciano. O programa está à disposição quando quiser voltar. Será um prazer. Será um prazer para mim também. Tá? Muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.